aqui conosco. Muito obrigado. Você foi um dos nomes pedidos aqui pelos nossos seguidores, nossos telespectadores. E te agradeço muito, viu? Pô, brigadão aí você pelo convite, Gustavo. Ainda bem que o pessoal aí pediu também, né? Então, obrigado aí pra todo mundo que pediu. E, pô, não sou narrador, né? Mas, assim, fiquei muito feliz com o convite aí de vocês. Eu vi que muita gente legal já passou por aí, que você já conversou com bastante gente bacana. Então, brigadão aí pelo convite. Não sou narrador, mas acho que tenho aí também boas histórias. Isso, a gente tá abrindo. O intuito dessa live foi convidar narradores e pessoas que trabalham no meio esportivo, jornalistas, apresentadores, e você é um dos grandes jornalistas e apresentadores desse país. A galera gosta muito de você e gosta muito do seu trabalho. A galera pode mandar suas mensagens. Eu sou de Teresina, no Piauí. Pô, que legal, cara. Que legal. Um abração aí pra todo mundo. Tamo junto. Seguinte, Bruno, vamos falar do começo da sua carreira, onde você começou, como era o Bruno na infância, se o Bruno já gostava de futebol, gostava de esportes em geral. Pô, eu adorava, né? Sempre pratiquei esporte, assim, mas eu adorava futebol. Acho que como, assim, como todo não, né? Mas acho que como a maioria, assim, da molecada joga muita bola, né? Ou na escola, ou no prédio, com os amigos, no clube. Então, pra mim foi assim também. E sempre também tive essa ligação muito forte com o rádio, né? Acho que como você, né, Gustavo? E porque assim, meu pai sempre ouviu muito rádio, eu também ouvia com ele, então é uma coisa que eu trouxe assim, que eu tenho ainda da minha infância, né? E, cara, e assim, eu tive uma felicidade muito grande porque o começo da minha carreira foi justamente no rádio. Trabalhando na Rádio Jovem Pan, você deve conhecer, né? E aí, nesse começo eu trabalhei, cara, com muita gente legal, muita gente importante, assim, do rádio brasileiro. Então, foi uma escola muito, muito boa, assim, pra mim. Eu trabalhei 11 anos lá na Jovem Pan. E como foi, Bruno, essa passagem lá na Jovem Pan, uma das grandes rádios do país, uma das grandes rádios de São Paulo, que é muito grande. Como foi esse começo lá na Jovem Pan? Então, foi ótimo porque, cara, eu consegui aprender e trabalhar com muita gente que eu ouvia quando eu era pequeno, né? E, assim, eu consegui aprender muito, né? Porque, poxa, eu trabalhei, assim, com Milton Neves, com Flávio Prado, com Cláudio Karsug, com Nilson César, com Luiz Carlos Quartarolo, Vanderlei Nogueira. Eu não sei se todos aí você, assim, tem essa referência, né? Mas eram nomes muito fortes da minha infância e da minha adolescência pro rádio paulista, né? Então, quando eu pude trabalhar com essas pessoas, eu aprendi muito, né? E não só com eles, né, do rádio esportivo, mas com os outros jornalistas que trabalhavam na rádio, mas que trabalhavam no jornalismo, né? Então, eu aprendi muito isso, né? A pessoa perguntou se trabalhei com o Sormani aqui. Quem que perguntou? O Janderson, sim, também trabalhei com o Sormani. Aí já mais na parte final ali da minha passagem pela Jovem Pan, porque eu entrei em 2011... Quer dizer, eu entrei em 2003 na Jovem Pan. E aí eu saí em 2014. Eu acho que o Sormani deve ter entrado lá mais ou menos em 2010, 2011, por aí. Então eu trabalhei aí acho que uns 3 ou 4 anos com ele, sim. E, pô, um grande amigo, sim, o Sormani também. O Quartarolo, que hoje em dia está na Fox, né? O Quartarolo também está na Fox, é isso aí. Então, eu trabalhei, da Fox, eu trabalhei com o Quartarolo, né, que hoje tá na Fox, é comentarista também, cara, um fenômeno, assim, de repórter, um dos grandes repórteres do rádio brasileiro. O Felipe Mota hoje apresenta programa, se não me engano, o telejornal na Fox, o Central Fox, então também trabalhei com ele. E o Sormani, que também é comentarista lá, então com esses três, assim, diretamente na Jovem Pan. E, Bruno, e no começo da sua carreira, qual foi a sua principal dificuldade, a sua maior dificuldade? Você sabe que esse mercado é muito exigente, a exigência dele é muito grande, principalmente hoje. E qual foi a sua maior dificuldade? Então, acho que assim, nada é fácil, né, cara? Principalmente, Gustavo, porque assim, quando a gente trabalha com o rádio e com o rádio esportivo, a gente precisa abrir mão de muita coisa, especialmente nos finais de semana, nas folgas, nos feriados. Então isso para mim foi uma grande, assim, para mim foi uma dificuldade grande, assim, que para eu ter espaço e para conseguir ter, assim, um pouco de sucesso ali o pessoal pediu uma live com o Sormani, tá? Vou convidar ele, sim, pode ser uma boa, assim, a gente fazer.
Então, assim, o começo, acho que isso foi muito difícil, assim, sabe? De você ter que se dedicar muito e ter que trabalhar, assim, horas e horas e horas, e às vezes até tarde da noite, ou logo cedo, no domingo cedinho de manhã, ou no sábado à noite. Então, era um período, assim, que eu tava, assim, ainda na faculdade, eu tinha 22, 23 anos, mas eu já abri a mão, assim, de muita coisa que quando os meus amigos estavam, sei lá, viajando ou em festa, eu estava trabalhando. Então, essa foi uma parte, assim, de muita relação. Não que hoje também não seja, hoje ainda é, mas hoje eu já estou acostumado. No começo eu não estava, né? E deixa eu te perguntar uma coisa. Você chegou no SBT, quando você chegou no SBT, você já conciliava a trabalho na rádio com o SBT? Foi isso aí, porque eu comecei a trabalhar, eu trabalhei na rádio até 2014, e eu fui para o SBT em 2011, então eu trabalhei durante 3 anos junto, assim, na rádio e no SBT, né? No SBT eu fazia o SBT Brasil, né, à noite, lá no jornal, né? Então eu trabalhava, assim, no final da tarde, começo da noite no SBT. Algumas vezes, assim, tudo bem, quando às vezes tinha algum jogo ou alguma coisa assim que conflitava, eu pedia liberação em um, pedia liberação em outro, as coisas encaixavam, né? Mas eu durante 3 anos me dividia entre os dois. Então é isso que eu estava contando para você. Aquele meu início, assim, de ter que ralar muito, de ter que trabalhar muito, me deu uma bagagem muito grande para quando eu fui encontrando esses novos desafios, para mim nunca era um problema trabalhar, entendeu? Era uma coisa já que era da minha rotina e que eu já estava acostumado. E quando você chegou no SBT, uma TV, né, uma das maiores TVs do Brasil, você entrava no bloco esportivo lá no SBT Brasil, o principal jornal da casa. Como foi para você o começo lá, você receber esse convite? Desafio e tanto, hein, Bruno? Então, aí o pessoal pergunta, depois eu respondo, tá? Se eu trabalhei entre SFN e SBT, mas trabalhei sim. Mas voltando para esse início, cara, foi um privilégio, porque eu trabalhava na rádio, né, em 2011, eu ainda era jovem, mas eu já tinha, assim, uma posição legal ali na Jovem Pan. Mas assim, eu já fui direto, como você está falando, para o SBT Brasil, né? O telejornal da casa, de rede, então já era uma responsabilidade grande, principalmente para quem nunca tinha trabalhado na TV. Então assim, eu já cheguei com uma responsabilidade grande e que para mim foi legal. Tipo, eu tinha noção do que aquilo representava, entendeu? Eu tinha noção que eu estava assim, eu trabalhava numa rádio importante, numa rádio forte, mas de repente eu estava no segundo telejornal mais visto do país. Certo? Porque em audiência o jornal do SBT, o SBT Brasil, ele só ficava atrás do Jornal Nacional, certo? E às vezes o jornal hoje, assim, também tinha um pouco mais de audiência, assim, mas sem dúvida, fora da Globo era o telejornal com mais audiência, né? Então... Ainda hoje, então, eu tinha noção dessa responsabilidade e que eu estava assim, que a minha imagem, que a minha opinião, meu trabalho estava chegando assim para pessoas de todo o país, né? Então, sei lá, às vezes o pessoal de Teresina não conhecia o meu trabalho na Jovem Pan, até porque era um trabalho muito específico com quem gostasse assim de rádio paulista, e de repente eu estava entrando na casa das pessoas no SBT Brasil, para quem gostava e para quem também não acompanhava futebol, entendeu? Então isso foi uma coisa muito legal, assim, que me deu uma exposição, mas também um aprendizado muito grande. E eu lhe conheci através do SBT Brasil, através do seu trabalho no SBT. Então. E eu pensava comigo, rapaz, como é que esse cara apresenta tão calmo o programa? Você é calmo assim na vida real, Bruno? Porque eu sempre entro no programa tão calmo, na leveza. Eu sou calmo, cara. Você sabe que às vezes as pessoas ficam assim, pô, o cara entra numa discussão, mas o cara é tão calmo, tão tranquilo, e eu sou assim mesmo na vida real. Sei lá, é meu perfil, sabe? Então, pra me tirar do sério, assim, acho que é um pouco difícil. Eu não brigo com ninguém, né? Não brigo nem com o inimigo, até porque eu não tenho inimigo, mas assim, eu tento levar sempre as coisas pelo lado, sei lá, ou mais divertido ou mais descontraído, né? Acho que também, ninguém que liga a TV, tudo bem que às vezes briga na TV da audiência, né? Mas eu acho que, sei lá, não é da minha imagem, assim, eu não forçaria uma briga para ter audiência. E acho que quem liga a TV tá ligando também para se divertir, né? Claro que tudo bem, vai, quando tem uma briga chama atenção, mas acho que às vezes briga assim na TV causa mal-estar, né? E acho que não é do meu perfil mesmo. Não mesmo, a galera tá por aqui, ó. O Gui tá por aqui, o Vitão. Então, perguntou se eu trabalhei no SBT junto, né? Com a Jovem Pan, com a ESPN. Eu trabalhei, porque eu fui
para a ESPN. Então, aí eu trabalhei na Jovem Pan até o meio de 2014. Aí eu fui fazer a Copa do Mundo só pelo SBT. Quando eu voltei da Copa pelo SBT, a ESPN me convidou. Então, entre 2014 e 2019, foram 5 anos trabalhando nas duas emissoras. Tanto que a Copa do Mundo da Rússia, de 2018, eu fiz o trabalho pelas duas. O SBT me enviou para lá, estava acompanhando ainda, não sei se travou, mas o SBT me enviou para lá, então eu fui com a equipe do SBT, mas eu consegui fazer alguns trabalhos pela ESPN também. Então foram 5 anos também trabalhando nas duas. Você teve essa experiência de trabalhar nas duas ao mesmo tempo, TV aberta, TV fechada. A linguagem muda muito, Bruno, de uma para outra? A forma de passar a notícia? Muda, sem dúvida muda, porque, como eu estava contando para você, Gustavo, quando a gente vai conversar com o pessoal do SBT, não é um pessoal que está tão ligado no esporte, entendeu? Então a notícia ou a informação, ela tem que ser passada de uma maneira assim muito clara e muito didática. Ao mesmo tempo, você não pode subestimar essa pessoa que está te vendo, porque são milhões de pessoas te assistindo. Então, ao mesmo tempo que tem a pessoa que não entende tanto de futebol que está te vendo, tem a pessoa que entende muito de futebol e também está te vendo ali no SBT. Então, você tem que ter uma linguagem para você conseguir atingir todas as pessoas. No caso da ESPN, é um público bem específico de esporte. Então, a informação ela tem que ser, além de bem passada, ela também tem que ser bem ali aprofundada. Entendeu? Porque, por exemplo, sei lá, vou dar um exemplo aqui assim. No SBT eu posso passar uma informação e qual é a escalação que a seleção vai jogar, certo? E explicar quais são os jogadores. Fulano de tal joga em tal time, tantos jogadores jogam no futebol brasileiro e tal. Esse tipo de explicação, para o público da ESPN, eu não precisava passar. Porque o cara já sabia de cor e salteado quem eram os jogadores da seleção. Mas ele precisava dessa informação correta e precisava também de algo ali mais aprofundado, de, sei lá, esquema, de como seria a movimentação do time, então algo nesse sentido, entendeu? Independentemente do horário que você esteja falando, independentemente do veículo que você estiver falando, você nunca pode subestimar com quem você está conversando. Você sempre tem que imaginar que tem alguém ali naquele momento te ouvindo e que entende muito mais daquele assunto que você. Ou se não entender mais do que você, aquele cara acha que entende mais do que você. Entendeu? Então você tem que também agradar esse cara. Ih, travou aí? Um pouco mais específico da TV aberta, Voltou. Pegou aí minha resposta? Conseguiu? Boa. Então, o público da TV fechada, só para a galera pegar mais o bizu, o público da TV fechada é um pouco mais exigente e um pouco mais específico do que TV aberta, né? Exato, porque o cara que tem a ESPN é o cara que, sei lá, assiste o campeonato, a Premier League, assiste o Campeonato Espanhol, assiste todos os jogos da Liga dos Campeões, da Copa UEFA, então o cara sabe de tudo, entendeu? Então ele já conhece muita coisa. O do SBT você precisa passar de uma maneira mais clara essa informação, porque talvez ele não fosse tão ligado no futebol, mas ele quer também a notícia da melhor maneira possível. E Bruno, o seu começo na ESPN, você estreou no domingo, né? Um domingo de futebol e tudo mais. Conta pra gente como foi seu começo lá na ESPN e logo após você já ganhou um programa, o BB Debate, que é uma das grandes audiências dos canais. Conta pra gente como é que foi esse começo lá na ESPN. E travou. Ei, travou? Tá voltando? Ver se voltou. Então, eu fui para a ESPN em 2014 porque a ESPN estava mudando um pouco o perfil dos programas. Então, naquele horário do almoço já tinha o Bate-Bola, que é uma referência para todo mundo, um programa super conceituado, né, com grandes profissionais. Mas naquele momento a emissora entendeu que precisava de uma mudança porque o perfil do público naquele horário era um público diferente, era um público mais jovem, né, que queria uma informação ou que queria um programa com um estilo diferente. E foi aí que eles me contrataram e também fizeram uma reformulação ali mais ou menos na linha ali de produção do programa. Então foi aí que eu fui para lá. E, foi super legal também, porque aí me deu uma exposição também muito grande, porque eu era já conhecido do SBT, eu era conhecido da Jovem Pan,
Mas assim, muita gente também que acompanhava a TV fechada, futebol na TV fechada, não me conhecia e passou a conhecer meu trabalho. Então, pô, foi uma coisa muito legal para mim também, como eu estava falando, com responsabilidade, porque nosso programa entrou no lugar de um programa que já era assim um sucesso na casa, né? Mas assim, foi super legal também, tanto que ele tá aí, né, de 2014, o Bebê Debate tá aí até hoje, já há 6 anos. Bruno, qual é a sua maior dificuldade em levar um programa diário? A principal dificuldade que você tem num programa diário, segunda a sexta, qual o Bebê Debate? Eu acho que assim, dificuldade, acho que nem tem tantas, porque assim, assunto você vê, tem todo dia, né? Mesmo hoje quando o esporte está parado, todo dia tem notícia, tem informação diferente, importante para a gente passar. Teve um período que o programa, por causa de um acerto de grade, algumas vezes ele durava assim 3 horas, às vezes até mais, às vezes até 3 horas e meia. Então, claro, você fazer 3 horas e meia num programa ao vivo é cansativo, né? Porque você está ali com a sua cabeça funcionando o tempo todo. Então, em determinado momento, e essa foi uma... Não digo uma dificuldade, mas era uma coisa que era desgastante, entendeu? Agora, fazer, cara, programa ao vivo do jeito que a gente faz, se divertindo, batendo papo, isso não é um problema, não, muito pelo contrário, acho que é um privilégio. Esse assunto que eu ia tocar, a galera tá lembrando aqui muito da Lei Oliveira, o bebê tem um meio que descontraído, um tom alegre. Tem alguma coisa dos bastidores que você pode contar que foi engraçado demais, que você teve uma crise de riso e teve até que te chamar um intervalo algumas vezes, enfim? Cara, não, acho que assim, de chamar intervalo, acho que eu nunca precisei, porque essas coisas engraçadas faziam parte do programa, né? Então acho que se hoje a gente chamar intervalo nesse momento, o cara em casa vai lamentar, porque ele quer fazer parte disso, né? E acho que a gente tenta fazer com que o cara que está em casa participe do programa, né? Ou por mensagem, nas redes sociais, principalmente, né? Então, acho que essas coisas engraçadas fazem parte. Pô, com o Ale era super engraçado, né? A gente fez muita coisa bacana ali juntos, hoje também. Pô, sempre tá o Eduardo de Menezes, ele é uma figura, a gente sempre dá muita risada com o Edu, mesmo o professor, o Léo, o Biratã, acho que o Rômulo, né, cara, acho que cada pessoa ali do programa tem uma característica e acho que meio que uma característica vai completando a outra, né, então é difícil você tentar no papel imaginar uma coisa que vai casar e que vai dar certo, mas são coisas que acontecem assim naturalmente e que no Bebê Debate acho que deu certo, sim. Não sei, você curte? Eu curto bastante desse tom mais humorístico, mais alegre. Eu me lembro no dia que você entrou com um saco na cabeça. Teve. Vergonha, explica pra galera como é que foi aquele dia lá. Aquele dia do saco na cabeça. Isso. Acho que foi o dia da Copa do Brasil, né? Isso foi agora, recentemente, foi no ano passado. Por que aconteceu? Quando a gente fez aquele... tipo ali uma sequência, o chaveamento da Copa do Brasil. Então foi sorteado a fase ali de quartas de final, sei lá, em junho, só que aí até a paralisação para a Copa América. E aí depois os jogos só aconteceram em agosto. Então a gente fez o chaveamento e print, né, como sempre tem. Só que aí, passou 2 meses, sei lá, 3 meses, e os jogos aconteceram. Só que assim, do que a gente tinha feito para os jogos acontecerem, muita coisa mudou. Né? Então assim, vamos lembrar, o melhor exemplo, Palmeiras. Palmeiras no começo até a parada para a Copa América tava voando, ninguém ganhava do Palmeiras. Teve a parada para a Copa América, o time desandou. Então, por exemplo, Palmeiras Internacional, naquele momento, fácil, Palmeiras, né? Só que aí o Internacional acabou levando. Isso aconteceu com outras equipes também, né? Então, assim, aí a gente errou todos os palpites. Todos os palpites a gente errou, a gente conseguiu essa proeza de errar todos os palpites. E aí, cara, é assim, no dia seguinte, o que você vai fazer? Você tem que meio que rir de você mesmo, entendeu? Você vai querer ficar justificando. É claro que a gente justifica e mostra porque os palpites em determinado momento faziam sentido e 2 meses depois não fizeram sentido, né? Mas ali foi uma brincadeira de tipo, tô passando vergonha porque vocês erraram no print, meu print tá aí no Brasil inteiro rodando na internet, viralizou, então pra não ser reconhecido, saí com o saco na cabeça. Foi mais ou menos nesse sentido, assim. Deu pra pegar aí ou travou? Acho que voltou. Pegou aí? Falei,
Voltou assim, deixa eu te falar uma coisa. Boa. Seus seguidores, como é que a sua relação com seus seguidores, a galera que te segue, ela pega muito no seu pé, a galera é muito crítica ou a galera é mais de boa? Não, eu acho que não. Acho que assim, o pessoal às vezes assim pega um pouco no pé, mas, cara, eu acho que assim, quando a gente fala de futebol e a gente tá na TV, a gente tá pra discutir também, pra debater, entendeu? E qualquer assunto de futebol, ele vira polêmica. Mas assim, eu trato muito numa boa, sabe? Às vezes quando o cara responde, mesmo às vezes o cara é ignorante, é bravo, tal, xinga, é mal educado, às vezes eu respondo numa boa e o cara tira o pé também, né? Às vezes o cara tá esperando assim a gente dar uma patada também, virar aquela confusão, aquela briga toda, mas como eu tava falando pra você, cara, eu sou um cara tranquilo, né? Então eu tento levar sempre pra esse outro lado, e aí na maioria das vezes o cara até me pede desculpa, fala, pô, é verdade, eu exagerei e tal, até porque assim, eu entendo muito, sabe, Gustavo, o fanatismo das pessoas. Eu acho que assim, às vezes a gente fala, os caras são fanáticos. E ainda bem, né, que existem pessoas fanáticas e que acompanham o nosso trabalho, porque se não existissem os fanáticos, acho que não existiriam tantos programas esportivos e o nosso programa não teria o tempo e a audiência que tem, né? Então, eu dependo muito dos fanáticos, ainda bem, né? Eu tô vendo ali algumas medalhas no fundo ali, medalhas suas ali. Aqui, ó. Daqui a pouco eu vou entrar. Daqui a pouco eu vou entrar nesse assunto, mas antes, Bruno, qual foi o jogador mais resenha que você entrevistou? Aquele que conta muita história, que é engraçado. Cara, não vale o Vampeta, viu? Então, o Vampeta é ótimo, né? Eu acho que assim, um cara muito engraçado é o Amaral, né? Acho que todo mundo, cara. O Amaral é uma figura, né? Mas assim, um cara que assim, eu gosto muito, e é um cara assim, que eu trabalhei na Jovem Pan e trabalhei na ESPN, e é um cara da melhor qualidade e que é muito engraçado, é o César Sampaio. Esse é um cara que, cara, dá vontade de você pegar e levar pra casa, assim, porque o cara é gente boa demais, é super gente fina e é um cara muito engraçado. Outros caras, assim, também, que sei lá, nunca imaginava, porque eram até meus ídolos, né? Pô, de repente você tem uma relação próxima e os caras são muito bacanas, assim, eu falo do Luciano demais, o Amoroso demais, o Elano, que hoje é técnico aí também da Inter de Limeira, é um cara super bacana também, né? Não é tanto da resenha, assim, mas é um cara super bacana. O Luizão, o Silas. Então, são caras que eu também, né, principalmente o Silas era muito pequeno, já o Luizão, o Amoroso são de outra geração, né, são caras que eu vi, assim, já mais como adolescente, mas são caras que eu sempre vi de longe, assim, né, o Alex, pô, são caras que eu sempre vi de longe e hoje ter um contato com esses caras, assim, muito legal. Mas, assim, acho que mais engraçado, sem dúvida, o Amaral e o César Sampaio. Eu falei das medalhas ali, que você compete às vezes, né? E quero saber, primeiramente, o seu amor pelo ciclismo. De onde veio, de onde surgiu? Recentemente a ESPN fez um programa com você, daqui a pouco a gente fala também, mas conta pra gente o começo da sua paixão pelo ciclismo. Então, eu assim, sempre aqui em São Paulo, não sei, aí em Teresina deve ser um privilégio para vocês aí, né? Porque aí deve ser uma liberdade muito grande para andar de bicicleta. Aqui em São Paulo, mais ou menos, né? Hoje é até mais fácil, porque hoje até a cidade está mais estruturada, mas quando eu era adolescente, nem tanto. Mas eu sempre pedalava, assim, principalmente no final de semana em São Paulo. Aí depois, já assim, mais adolescente, eu comecei a gostar mesmo das provas, e das provas de fora, né? Até porque quando, sei lá, no final dos anos 90, quando começou a chegar a internet aqui no Brasil, a gente passou a ter mais contato com essas grandes provas que aconteciam lá fora e eu comecei a acompanhar, né? Então, pô, fiquei fascinado pelo esporte e aí juntei já uma coisa que era um lazer, sempre gostei de esporte, de acompanhar e passei a acompanhar ainda mais, né? E aí depois faz uns 15 anos, mais ou menos, que aí eu comecei a fazer algumas provas, né, aqui no Brasil, assim, né, de triatlon principalmente. E aí eu fui colecionando aí algumas medalhas, né, então desde prova de corrida de rua, aí em Teresina deve ter um monte também, aqui em São Paulo todo final de semana tem. Então isso faz uns 20 anos, assim, que eu corro, comecei a correr para me divertir também, né, para ser saudável, porque eu gostava. E aí, cara, comecei a fazer e não parei mais. Então hoje eu tenho essas medalhas que estão aqui, tem um monte aí, outras que estão guardadas, mas sempre que eu posso eu tô aí competindo também. E o Ironman que você competiu na Flórida, que você fez a prova em 12 horas, conta pra gente como é que foi essa experiência lá na... Foram 2 vezes, essa na Flórida foi a primeira,
Eu vou mostrar a foto aí pra você, peraí. Ó. Mostra. É dessa medalha aqui, ó. Tá vendo? É dessa foto aqui, ó. Essa foi a primeira. Isso foi em 2009. E aí em 2012 foi essa daqui aqui no Brasil, ó. Florianópolis. Isso. Que é essa medalha. Uma história aqui. curiosa, não tem sobre essa prova de Florianópolis? Então, essa prova aí foi legal porque... Peraí, deixa eu voltar aqui. Foi logo quando eu cheguei no SBT, então tem um SBT Repórter. Eu não sei se você viu aí, mas procura no YouTube, põe lá SBT Repórter, Iron Man, e tem lá a minha participação na prova. Então foi logo um momento que eu tava chegando no SBT, né? Eu fui pra SBT... Eu fui em 2011, né? Então, sei lá, tinha um ano de SBT... E aí eu falei, pô, vou fazer a prova, vamos fazer e tal. E a gente fez um SBT Repórter contando aí um pouco dessa trajetória. Foi muito legal. E o legal também é que a minha esposa estava durante, né, o meu treino, a minha preparação, a minha esposa engravidou da minha filha mais nova, né? Então, quando a gente está chegando ali com a família, minha esposa está grávida. Então foi um momento marcante aí também. E é verdade que 3 meses antes dessa prova, você quebrou a clavícula, é verdade isso? Foi. E nesse mesmo ano você fez um resultado, uma prova em um número excelente de horas? Foi isso aí porque eu tava treinando aqui em São Paulo e eu sofri um acidente e quebrei aqui a clavícula, né? Foi tipo, eu trinquei, assim. Aí eu fiquei um tempão, assim, faltava, sei lá, 2 meses pra prova. Aí eu fiquei um tempão sem nadar, né? E também não conseguia treinar direito. Mas, assim, mesmo assim, eu voltei e consegui fazer a prova num tempo legal, assim, a gente sempre quer fazer o mais rápido possível, né? Não foi, assim, o tempo que eu imaginava, que eu queria fazer, assim, no começo, quando eu comecei a treinar, mas foi um tempo mais baixo do que aquele que eu tinha feito pela primeira vez. E, assim, eu terminei numa boa prova, terminei, assim, inteiro, né, dentro do possível, né, então foi muito legal, assim, pra mim. E como é que você conciliava os treinos com o trabalho? Porque o Ironman é muito treino, desgastante, de alta intensidade. Como é que você conciliava? Então, assim, a prioridade é sempre o trabalho, né? Sim, é sempre assim, ó, vou trabalhar e o tempo que restagem eu treino um pouco, né? Então eu treinava sempre na parte da manhã e fui fazer a prova da melhor maneira possível, né? Então eu chegava no final de semana, principalmente, que eu trabalhava, às vezes quando chega assim uma vez por semana, pelo menos durante essa preparação, você tem que fazer uns treinos longos, assim, principalmente de ciclismo, uns treinos que duram tipo 5 horas, 5 horas e meia, né? Então começava bem cedinho, fazia na parte da manhã, porque a tarde toda eu tinha que trabalhar. Então, assim, enquanto muitos colegas, assim, até de treino, treinavam de manhã para tarde descansar, eu tinha que trabalhar, né? Então foi, assim, uma dificuldade a mais, né, para fazer a prova, mas, assim, eu fiz, né? Então, por isso que quando eu falo do tempo, poxa, não é o tempo, sei lá, as pessoas fazem Ironman abaixo de 10 horas, os mais rápidos conseguem fazer abaixo de 9 horas, o que é, assim, impossível para a minha condição técnica e para a minha condição de treino, né? Mas, assim, eu fiz e fiz bem, então estava no pacote, assim, né, do desafio. Consegui fazer a prova, mas trabalhando. Cara, só você de treinar, acordar cedo para treinar, trabalhar, conseguir concluir a prova, no final não tem, acredito que não tem explicação, a felicidade é muito grande, tem dificuldade, claro, o atleta ele vive para aquilo, mas agora uma pessoa normal que trabalha e tudo mais, né, é uma situação complicada. Agora, Bruno, vamos falar sobre o projeto do Tour da França, né, que a ESPN fez com você, para promover o Tour da França, que é um dos eventos mais charmosos do mundo, que a ESPN tem os direitos. Conta pra gente como é que foi essa experiência, o Tour do Bruno, não foi? Tá aqui, ó. Vou até mostrar aqui também que eu tenho uma... Peraí, tá aqui. Verdade. Tá aqui, ó. Esse aqui tá a plaquinha quando eu tava lá, ó, da ESPN e tal. Então, isso aí também foi legal, porque não sei se você acompanhou, mas a ESPN, ela fez aí nos últimos meses, sempre ela pegava uma pessoa ali da casa, um comentarista, um repórter, e levava para um desafio, né? Sei lá, uma coisa que a pessoa sonhava em fazer e punha para realizar. Então, por exemplo, o Léo queria ser goleiro, levaram o Léo para treinar com o time do Corinthians. Não sei se chegou a ver o episódio do Léo. A Gabriela Moreira foi jogar futebol. O Calçade foi treinar um time. O Mendel foi ser árbitro, entendeu?
Aí os caras chegaram pra mim e falaram assim, pô, vamos fazer um com você sendo ciclista, né? Vamos tentar, tipo, inventar uma prova de ciclismo aqui como se fosse um Tour de France. Aí eu conversei com o pessoal que aqui no Brasil representa o Letap do Tour, né? Que é uma etapa do Tour de France fora da França, mas no Brasil para corredores amadores. Para eles ajudarem a gente na logística, sabe? De criar esse evento. E aí eles falaram assim, vamos tentar fazer lá, né? A gente, pô, vamos conseguir um patrocinador, tal. Tô até com a camisa aqui, ó. Até coincidência, ó. Tá vendo? Legal. A camisa que a gente foi lá. E aí o pessoal da Omint que ajudou a gente ali na época, que entrou no projeto e fez a gente realizar a prova lá, né? Então, assim, era uma coisa que ia ser legal para mim, profissionalmente, mas que virou quase que a realização de um sonho, porque eu fui pedalar num lugar incrível, né? E ver como é a vida de um ciclista profissional, entendeu? Então foi um desafio muito legal e, assim, toda a produção ali, o roteiro do Marcelo Gomes, que é um espetacular jornalista da ESPN, assim, acho que ficou uma coisa muito legal, assim, para quem assistiu, né? Então, ó, até o Janderson tá falando aqui que foi espetacular e, pô, foi muito legal, porque quando você faz é muito legal, mas quando você vê no ar, assim, fica melhor do que você imagina, sabe? Bacana, Bruno. Perguntas rápidas, respostas rápidas, tá? Boa, um ídolo no esporte. Um ídolo, acho que é o Ayrton Senna. A gente até viveu na aí vida. Semana. Na vida? Na vida são os meus pais, né? Algum esporte que você quer cobrir, que ainda não cobriu? Cara, eu acho que eu queria cobrir um jogo de futebol americano, a NFL, porque eu já fiz muitos esportes, assim, mas futebol americano eu nunca fiz. Se um dia eu fizesse o Super Bowl, acho que ia ser a realização de um sonho pra mim. É um sonho. É isso, talvez um sonho profissional talvez seja esse. Eu cobri assim Copa, cobri Olimpíada, eu nunca cobri assim credenciado, né? Talvez o credenciamento seja algo legal, assim, né? Seja um outro, me coloque assim num tipo de cobertura diferente, tá numa Olimpíada mesmo, né? Não só mas ali dentro do evento, sei lá, tipo numa final olímpica, assim, dentro do estádio, deve ser algo fantástico. Mas acho que, assim, essa coisa do Super Bowl, o mesmo final da NBA, que a ESPN também acompanha, pô, pra mim acho que ia ser espetacular. Última pergunta. Se o Bruno não fosse jornalista, ele seria? Vixe, Maria, o que eu seria, cara? Nossa, essa daí acho que eu nunca pensei, hein? Eu acho que eu não seria atleta, não, porque apesar de eu ser amadora, eu adoraria ser, né, pô? Imagina se eu tivesse uma medalha olímpica e ver essas coisas. Eu tava conversando aqui foi com o Giovannone. O Giovannone falou assim pra mim, do basquete, né, comentarista da ESPN. Assim, cara, tem um monte de medalha, vou pôr as minhas também. Eu falei, pô, mas as suas medalhas são de verdade, as minhas é tudo de participação, né? Você não, né? Mas acho que eu não teria essa capacidade de ser um atleta profissional. Acho que eu trabalhar, cara, num escritório, assim como meu pai trabalhou, foi bem sucedido, né? Trabalhando como administrador, talvez eu acho que iria nesse sentido também, trabalharia numa empresa, assim, normal, acho que sem grandes aventuras. Bruno, queria te agradecer, cara, pela sua atenção, a sua disponibilidade com a gente. Creio que a galera gostou muito da sua participação, eles pediram você aqui. Muito obrigado por você contar a sua carreira, suas experiências, algumas dicas. Obrigado mesmo, viu, Bruno? E que você continue fazendo esse trabalho tão bonito que você faz, tão calmo, que às vezes é muito difícil segurar a calma no programa esportivo. Muito obrigado, viu, Bruno? Tamo junto. Agradeço demais, tá bom? Pô, obrigadão, viu, Gustavo? Você aí por ter me convidado. Como eu falei, fiquei bastante feliz aí porque você já vi que você entrevistou tanta gente legal e legal saber aí que os seus seguidores também têm um pedido para eu participar. Legal saber que você está num estado também tão longe e acompanha meu trabalho, né? Por mais que, assim, a TV, a gente sabe que chega em todos os lugares, quando a gente tem esse retorno, assim, de ver que as pessoas do norte, no nordeste acompanham a gente fica, assim, muito feliz mesmo. Então, brigadão aí, espero que o pessoal me siga aí também, quem quiser pode me seguir, por favor. A gente vai trocando ideia por lá e boa sorte. Você tem o sonho de ser narrador também, Gustavo? Tenho um sonho de ser narrador. Esse ano eu vou narrar o Campeonato Piauiense de Futsal aqui na minha cidade. Que legal, vai ser um grande sonho que eu vou realizar. E também tenho um sonho de trabalhar na TV, assim como você.
vou batalhar por esse sonho e uma das minhas referências é você. Eu vejo você apresentando, gosto muito do seu trabalho, principalmente sua calma, que eu não sei como é que você consegue ter calma. Acompanho muito seu trabalho porque acompanho muito seu trabalho que hoje, um dia desses, você até postou aqui no seu Instagram, você tá fazendo home office, né, como toda a ESPN, aí passou sua filha, eu acho, eu sorri tanto naquela passagem dela, foi muito engraçado. Boa, e você tem quantos anos? Eu tenho 21 anos. Boa, então é isso aí, já tá no caminho. Pô, boa sorte então nesse desafio aí, tomara que dê certo e a gente vai se trombar ainda em grandes coberturas. Tomara. Valeu, Bruno, muito obrigado, viu, cara? Obrigado, valeu.